O cheiro do feijão ainda subia da panela, quando senti as mãos de Josimar agarrarem meus ombros com força. Meu filho único, aquele menino que eu embalei no colo durante tantas noites de febre, me empurrou contra a parede da cozinha com uma violência que fez minha cabeça bater no azulejo frio. Mãe, a senhora não serve nem para temperar uma comida direito, ele gritou, o rosto vermelho de raiva por causa do sal, que confesso tinha ficado um pouco forte no feijão. Comente-se, você já passou por alguma situação assim? E me fale, de onde você está assistindo minha história. Não se esqueça de me seguir para me ajudar. Voltando à nossa história. Aos 67 anos, eu, Ivalda Medeiros, nunca imaginei que seria agredida pelos braços que ajudei a criar aqui em Teresina. Meu corpo tremia quando me levantei devagar, sentindo aquela dor familiar nas costas que piorava. A cada dia, Donizete, meu marido de 42 anos de casamento, apenas suspirou da poltrona onde passava as tardes vendo televisão. Ivalda, você está ficando senil mesmo, murmurou ele sem nem tirar os olhos da tela. Não serve mais nem para cozinhar direito. Fingi que aquilo não havia acontecido, como vinha fazendo há meses. Limpei as lágrimas com um avental florido que usava todos os dias e continuei mexendo o feijão, mesmo sabendo que ninguém mais comeria. O silêncio pesado da nossa casa pequena parecia me sufocar. Pela janela da cozinha, via as vizinhas conversando. No portão da frente, suas risadas chegando até mim como um eco de uma vida que eu não vivia mais. As agressões tinham começado sutilmente. 8 meses antes. Primeiro foram os empurrões acidentais, quando eu demorava para entregar o dinheiro da minha aposentadoria de professora primária. Depois viram os escorregões quando eu questionava por que Donizete chegava tarde em casa, sempre cheirando aquele perfume barato que não era meu. Meu marido, que um dia havia sido carinhoso, agora me tratava como um estorvo na própria casa que eu ajudara a construir, tijolo por tijolo. Josimar, meu filho de 35 anos, havia herdado a impaciência do pai e a multiplicado por 10. Casado com Kellen há 5 anos, pai de 2 crianças pequenas. Ele morava conosco desde que casou, porque não fazia sentido manter 2 casas, quando podíamos dividir as despesas. Na verdade, éramos eu e Donizete que sustentávamos a família, toda com nossas aposentadorias, mas ninguém falava sobre isso abertamente. Naquela tarde, depois do episódio do feijão, me recolhi ao sofá da sala, onde agora dormia todas as noites. Donizete havia decidido que eu roncava demais e atrapalhava seu sono. Então meu lugar na cama, que dividi por 4 décadas, passou a ser aquele sofá velho de tecido desbotado. As molas gastas espetavam minhas costas, mas eu não reclamava. Reclamar só piorava as coisas. Kellen chegou do trabalho no final da tarde, trazendo os meninos da escola. Ela sempre foi educada comigo, mas havia uma frieza em seus olhos que me fazia sentir como uma intrusa na minha própria casa. Oi, Donivalda, cumprimentou, nem olhando na minha direção enquanto entrava na cozinha. Espero que hoje a comida esteja melhor que ontem. Não respondi. Havia aprendido que o silêncio era minha melhor defesa. Levantei-me devagar do sofá e fui arrumar os quartos, como fazia todos os dias. O quarto que antes era meu e de Donizete agora abrigava o casal jovem, enquanto as crianças dormiam no quartinho dos fundos. Eu havia me tornado uma empregada na própria casa. Uma empregada que não recebia salário nem respeito, enquanto dobrava as roupas de Josimar. Encontrei um papel que havia caído do bolso de sua calça jeans. Era uma carta de demissão da fábrica de tecidos onde trabalhava há 10 anos. Meu coração apertou. Sabia que quando ele descobrisse que eu havia visto, as coisas ficariam ainda piores para mim. A noite chegou com um barulho habitual. Televisão alta, discussões entre Kellen e Josimar sobre dinheiro, choro das crianças. Preparei o jantar em silêncio, tentando acertar o tempero para não provocar nova irritação. Quando chamei todos para comer, Josimar apareceu na cozinha com aquela cara fechada que eu já conhecia bem. Mãe, preciso conversar com a senhora. Depois do jantar, disse ele evitando meu olhar. É sobre umas coisas importantes. Donizete ergueu uma sobrancelha, e Kellen parou de mastigar por um segundo. Havia algo no ar, uma tensão que fazia meu estômago embrulhar.
Comi pouco, observando os rostos ao redor da mesa, tentando decifrar o que estava por vir. Depois que as crianças foram dormir, Josimar me chamou para a sala. Donizete se sentou na poltrona, os braços cruzados, enquanto Kellen permaneceu na cozinha, mas claramente prestando atenção na conversa. Meu filho respirou fundo, antes de falar, como se estivesse se preparando para algo difícil. Mãe, eu perdi o emprego na fábrica, começou ele, a voz tensa. E a situação aqui em casa, a gente precisa de dinheiro para pagar as contas e sustentar as crianças. Meu coração afundou, mas não pela notícia do desemprego. Era pelo tom que ele estava usando, pelo jeito como Donizete me olhava, como se fossem predadores, e eu fosse a presa. A senhora tem aquela casinha que herdou da vó Mercedes, continuou Josimar. A gente precisa que a senhora venda para nos ajudar. É o mínimo que pode fazer pela família. A pequena casa de 2 cômodos que minha avó me deixara era tudo que eu tinha de realmente meu no mundo. Era meu refúgio, minha garantia, o único lugar onde eu ainda me sentia dona de alguma coisa. Senti as lágrimas brotarem nos olhos, mas tentei manter a voz firme. Filho, aquela casa é muito importante para mim. Foi o último presente da vó Mercedes. A única coisa que a senhora está sendo egoísta. Josimar explodiu, levantando-se bruscamente da cadeira. A gente precisa de dinheiro e a senhora está aqui se apegando a uma casa velha que nem usa. Josimar tem razão. Donizete se intrometeu, sua voz fria como gelo. Você tá morando aqui, comendo nossa comida, gastando nossa água e luz. Mínimo que pode fazer é ajudar quando precisamos. Pela primeira vez em meses, senti uma força estranha crescer dentro do meu peito. Era como se a memória da minha avó, daquela mulher forte que criou 7 filhos sozinha, estivesse me dando coragem. Não, falei baixinho, mas com firmeza. Não vou vender a casa da vó Mercedes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Josimar me olhou como se não me reconhecesse, enquanto Donizete levantou da poltrona, com uma expressão que me fez tremer do medo. Foi então que meu filho avançou em minha direção com uma fúria que nunca tinha visto antes em seus olhos. As mãos de Josimar me agarraram pelos braços com uma força que fez meus ossos doerem. Ele me balançou como se eu fosse uma boneca de pano, gritando palavras que cortavam mais fundo que qualquer faca. A senhora não tem direito de ser teimosa. Esta família precisa desse dinheiro. Tentei me equilibrar, mas ele me empurrou com tanta violência que voei para trás, minha cabeça batendo na quina da mesa de centro, com um barulho seco que ecoou pela sala. A dor foi instantânea, uma explosão que me fez ver estrelas. Caí no chão, sentindo algo quente escorrer pela minha testa. Donizete nem se levantou da poltrona, apenas balançou a cabeça e murmurou: olha só no que deu sua teimosia, Valda. Agora vai ficar aí se fazendo de vítima. Kellen apareceu na porta da cozinha, viu o sangue escorrendo pelo meu rosto e simplesmente suspirou. Josimar, você exagerou. Agora a gente vai ter que levar ela no posto de saúde e inventar uma desculpa. Ninguém me ajudou a levantar. Consegui me apoiar na mesma mesa que havia me machucado e me pôr de pé sozinha, a cabeça latejando, o gosto de sangue. Na boca, o espelho da parede me mostrou um galo roxo se formando na testa. E eu soube que teria que esconder aquilo dos vizinhos pelos próximos dias. Mãe, Josimar disse, a voz ainda alterada, mas tentando soar mais calma. A senhora precisa entender que não temos escolha. Ou vende a casa, ou todos nós vamos passar necessidade. Olhei para meu filho, aquele homem que um dia havia sido meu bebê, e não consegui reconhecer nada do menino carinhoso que eu criara. Havia algo cruel em seus olhos, uma frieza que me fazia sentir como uma estranha na minha própria família. Eu vou pensar, menti, segurando um pano contra a ferida na testa, mas agora preciso descansar. Nas 2 semanas seguintes, vivi como um fantasma na própria casa. O galo na minha testa demorou para desaparecer, e eu inventei para as vizinhas que havia tropeçado no banheiro durante a noite. Elas acreditaram, ou fingiram acreditar, mas notei como seus olhares ficaram mais preocupados, como se desconfiassem que havia algo errado. Josimar perdera um emprego, mas não demonstrava nenhuma pressa em procurar
Outro passava os dias no sofá, vendo televisão ou mexendo no celular, enquanto eu lavava suas roupas, preparava suas refeições e limpava a bagunça que ele deixava pela casa. Quando eu demorava para servir o almoço ou quando a comida não estava exatamente como ele queria, os empurrões recomeçavam. Donizete havia se tornado ainda mais distante e agressivo. Uma tarde, enquanto eu arrumava nosso quarto antigo, encontrei escondido debaixo do colchão um pequeno envelope com dinheiro que eu havia guardado aos poucos da minha aposentadoria. Era para comprar meus remédios da pressão alta, porque o posto de saúde estava sempre sem estoque. Não tive tempo nem de esconder o envelope de volta. Donizete entrou no quarto e viu o dinheiro em minhas mãos. Seu rosto se transformou numa máscara de raiva que me fez recuar até a parede. "O que é isso, Ivalda?" perguntou, a voz baixa e perigosa. "Desde quando você esconde dinheiro de mim?" "Donest, é só para os remédios. A senhora do posto disse que ele não me deixou terminar." Me agarrou pelos braços e começou a me sacudir como se quisesse que eu quebrasse. "Você não tem direito de esconder nada de mim. Nada nesta casa é seu, entendeu? Suas unhas se cravaram na minha pele, deixando marcas que doeriam por dias." Ele arrancou o envelope das minhas mãos e contou cada nota, como se eu tivesse roubado uma fortuna, quando eram apenas uns poucos reais que havia juntado centavo por centavo. "Pronto", disse ele, guardando o dinheiro no bolso. "Agora você vai tomar emprestado de alguém se precisar de remédio, ou melhor ainda, vai pedir para Josimar comprar quando ele arrumar um emprego." Naquela noite, deitada no sofá da sala, senti algo mudar dentro de mim. Não era apenas dor física, mas um cansaço profundo que parecia vir dos ossos. Comecei a ter medo de estar na própria casa, de andar pelos corredores onde vivia há mais de 20 anos. Meu coração disparava toda vez que ouvia os passos pesados de Donizete ou a voz alterada de Josimar. Foi durante um almoço de domingo, 3 meses depois do incidente na testa, que tudo ficou ainda pior. A família estava reunida na mesa pequena da cozinha. Eu, Donizete, Josimar, Kellen e as 2 crianças. Falávamos sobre trivialidades quando Kellen de repente largou o garfo e me olhou diretamente nos olhos. "Dona Ivalda", disse ela, usando aquele tom educado que sempre empregava comigo. "Josimar e eu estivemos conversando sobre uma coisa importante. A senhora está ficando, como posso dizer, mais complicada de cuidar." Meu estômago embrulhou. Não gostei do jeito como todos pararam de comer para me olhar. "Nós pensamos que talvez seja a hora da senhora considerar ir para um lugar onde possa receber cuidados melhores", continuou Kellen, evitando usar a palavra asilo, mas deixando claro do que estava falando. O silêncio na mesa era pesado, como chumbo. Josimar olhava para o prato, não conseguindo me encarar. As crianças, pequenas demais para entender, continuaram comendo. "Um asilo", falei baixinho, só para confirmar o que já sabia. "Um lar para idosos", Donizete corrigiu. "Como se isso mudasse. Um lugar onde você vai estar bem cuidada, e nós vamos ter mais espaço aqui. E paz", acrescentou Josimar, finalmente levantando os olhos. "A gente precisa de paz dentro de casa, mãe. A senhora está ficando muito difícil." Senti o mundo desabar ao meu redor. Ali estava minha família, pessoas que eu amara e cuidara a vida inteira, planejando se livrar de mim, como se eu fosse um móvel velho que não servia mais. Ninguém me defendeu, ninguém disse que eu ainda era importante, ninguém lembrou dos anos que dediquei a cuidar deles. "Já até demos uma olhada em alguns lugares", Kellen continuou, animada como se estivesse falando de uma viagem. "Asilo muito bonito na Zona Norte, a gente pode visitar na semana que vem." "Vocês já visitaram lugares?" repeti, minha voz saindo como um sussurro. "Para adiantar o processo", Donizete explicou. "Essas coisas demoram para resolver, e quanto antes a gente começar, melhor." Olhei para cada rosto ao redor da mesa. Meu marido de 42 anos, que havia prometido me amar na saúde e na doença. Meu filho, que eu criara sozinha, quando Donizete viajava a trabalho por semanas. Minha nora, que eu havia recebido como filha quando ela chegou à família. E as crianças, meus netos, que brincavam alheias ao fato de que estavam decidindo o destino da avó
Foi nesse momento que algo se quebrou dentro de mim, mas não da forma que eles esperavam. Em vez de chorar ou implorar, senti uma calma estranha tomar conta do meu corpo. Terminei meu almoço em silêncio, lavei os pratos como sempre fazia, e disse que achava a ideia interessante. Sério? Josimar perguntou, surpreso. Assim, não vai fazer drama? Não, respondi, secando as mãos no pano de prato. Vocês têm razão. Talvez seja mesmo melhor para todos. Naquela noite, enquanto eles comemoravam discretamente minha decisão fácil, comecei a fazer planos que nenhum deles desconfiava. Durante os 3 meses seguintes, me transformei na sogra e mãe ideal que eles sempre quiseram que eu fosse. Sorria. Quando falavam sobre o asilo, ajudava a escolher os papéis necessários. Fingia entusiasmo quando descreviam como seria melhor para todos. Mas enquanto eles acreditavam na minha docilidade repentina, eu estava ocupada fazendo ligações que mudaram tudo. A primeira pessoa que procurei foi minha irmã Lindalva, que morava em Fortaleza há 15 anos. Durante uma tarde em que todos saíram, liguei para ela e contei tudo o que estava acontecendo. Lindalva sempre foi mais esperta que eu, mais desconfiada. Quando terminei de falar, ouvi apenas silêncio do outro lado da linha. Ivalda, ela disse, finalmente, a voz carregada de raiva. Quanto tempo isso está acontecendo? Uns 8 meses. Talvez mais, confessei, sentindo vergonha de ter demorado tanto para pedir ajuda. E você não me contou nada? Irmã, isso não é normal. It's a crime. Lindalva me explicou que eu precisava de ajuda legal, de documentos, de proteção. Me deu o telefone de um advogado amigo dela, Dr. Raimundo, que atendia casos de violência contra idosos. Disse que ele poderia me orientar sem cobrar nada na primeira consulta. No dia seguinte, enquanto Donizete dormia a sesta, e Josimar estava na rua procurando emprego, saí de casa pela primeira vez em meses sem dar satisfação. Caminhei até o centro da cidade, sentindo-me estranha por estar sozinha na rua depois de tanto tempo trancafiada. Dr. Raimundo era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, que me recebeu no escritório pequeno dele, com gentileza. Quando comecei a contar a minha história, ele parou de escrever e me olhou com uma expressão que misturava indignação e tristeza. Dona Ivalda, o que a senhora está me relatando é agressão física e psicológica. É abandono de incapaz, mesmo a senhora não sendo incapaz. É apropriação indébita dos seus recursos financeiros, ele explicou. A voz firme, a senhora tem direitos e eu vou ajudá-la a exercê-los. Foi ele quem me orientou sobre como proteger meus bens, como transferir propriedades, como documentar as agressões. Dr. Raimundo me ensinou a fotografar os hematomas que apareciam nos meus braços depois dos empurrões, a gravar conversas no celular velho que eu tinha guardado numa caixa. A senhora precisa ser muito cuidadosa, ele me alertou. Se eles descobrirem o que está fazendo antes do tempo certo, podem tentar impedi-la ou piorar as agressões. Voltei para casa naquela tarde com um plano claro na cabeça. Durante as semanas seguintes, passei a ser a atriz mais convincente do mundo. Quando Josimar me empurrava porque a comida esfriara, eu apenas pedia desculpas e esquentava tudo de novo. Quando Donizete gritava comigo por qualquer motivo, eu baixava a cabeça e concordava. Quando Kellen fazia comentários sobre como eu seria mais feliz no asilo, eu sorria e agradecia pela preocupação. Mas cada agressão, cada humilhação, eu documentava, fotografava os machucados, anotava as datas, gravava as discussões quando conseguia ligar o celular discretamente. Dr. Raimundo havia me dado uma pasta, onde guardava tudo isso, escondida no fundo do guarda-roupa velho do quarto dos fundos. A situação ficou ainda mais constrangedora quando Donizete começou a trazer Neuza para dentro de casa. Ela era uma mulher de 45 anos, cabelos pintados de loiro que ele conhecera no bar da esquina, onde gastava boa parte da aposentadoria dele. Na primeira vez que a trouxe para almoçar em casa, um sábado de manhã, senti meu mundo virar de cabeça para baixo. Ivalda, Donizete anunciou, entrando na cozinha com Neuza grudada no braço. Esta é a Neuza. Ela vai almoçar conosco hoje. Olhei para aquela mulher que sorria falsamente para mim,
usando um vestido justo demais para a idade, perfume forte demais para o calor de Teresina. Ela me cumprimentou, como se fosse normal estar ali na minha casa, agarrada no meu marido. Muito prazer, Dona Ivalda, disse ela, a voz melosa. Donizete fala muito de você. Tenho certeza que fala, respondi, tentando manter a compostura durante o almoço. Tive que servir comida para a amante do meu próprio marido, ouvir suas risadas altas, ver como ela tocava no braço dele na minha frente. Josimar não só aceitava a situação, como ainda fazia piadas, dizendo que era bom eu ter uma ajudante mais nova para os afazeres da casa. Neuza vai ser a nova dona da casa em breve, Donizete anunciou num domingo, depois de 3 semanas, trazendo ela todo fim de semana. Então é melhor vocês duas se entenderem. Senti a humilhação queimar dentro do peito como fogo, mas mantive o rosto impassível. Servi café para ela, lavei a louça que ela sujou, limpei a casa depois que ela saiu, e gravei cada palavra daquele almoço no meu celular. Foi nessa época que as agressões físicas se intensificaram. Qualquer reação minha, qualquer expressão, no rosto que eles interpretassem como desaprovação, resultava em empurrões ou sacudidas. Josimar me bateu no ombro com força, porque eu demorei para trazer o açúcar quando Neuza pediu. Donizete me empurrou contra a pia, porque eu olhei feio para a namorada dele. Uma tarde, quando voltei de mais uma visita ao Dr. Raimundo, que eles pensavam ser ida ao posto de saúde, encontrei Donizete furioso na sala. Tinha descoberto que eu estava pegando o ônibus sozinha e queria saber aonde eu estava indo. Você anda muito esperta ultimamente, Valda, ele disse, me encarando com desconfiança, saindo sozinha, voltando tarde. Que está aprontando? Só fui ao posto buscar remédio, menti, mostrando uma receita velha que sempre carregava na bolsa, remédio que demora 3 horas para buscar. Josimar apareceu na conversa, cruzando os braços. Tinha fila grande. Insisti, sentindo meu coração disparar. Donizete se aproximou de mim, o rosto tão perto do meu, que eu podia sentir seu hálito azedo. Se eu descobrir que você está fazendo alguma coisa para atrapalhar nossos planos, você vai se arrepender. Naquela noite fiquei acordada no sofá da sala, ouvindo os barulhos da casa, pensando em como tudo estava chegando ao limite. No quarto onde eu costumava dormir, ouvia Josimar e Kellen conversando baixinho sobre o asilo. Sobre como seria bom ter a casa só para eles. Foi na semana seguinte que recebemos a notícia que mudou tudo. O asilo que eles haviam escolhido estava com lista de espera. 6 meses de espera, no mínimo. Quando Kellen ligou e recebeu essa informação, vi Donizete ficar vermelho de raiva. Como assim lista de espera? Ele gritou. Como se fosse culpa minha. Isso é falta de planejamento. A senhora fez de propósito. Josimar me acusou, avançando em minha direção. Sabia dessa lista e não disse nada. Antes que eu pudesse responder, ele me empurrou contra a geladeira com tanta força que bati a cabeça na porta. Estrelinhas dançaram na minha visão. E por um momento achei que fosse desmaiar. Olha só, Donizete completou, a voz cheia de veneno. Agora vamos ter que aguentar essa velha egoísta por mais 6 meses. Uma velha que não aceita, que não é mais necessária. Aquelas palavras cortaram mais fundo que qualquer agressão física. Não é mais necessária. Era assim que me viam. Uma pessoa desnecessária, descartável, que atrapalhava a vida deles só por existir. Naquela noite, liguei para Dr. Raimundo de dentro do banheiro, sussurrando para não ser ouvida. Doutor, não aguento mais. Preciso acelerar tudo. Calma, dona Ivalda, já conseguimos a documentação necessária. Sua irmã já assinou tudo em Fortaleza. Só falta uma oportunidade. Eles conseguiram vaga em outro asilo. Mais longe, mais caro, mas conseguiram. Vão me levar na próxima semana. Houve silêncio do outro lado da linha. Então chegou a hora, ele disse finalmente. Vou preparar tudo para segunda-feira. A senhora está pronta? Olhei para meu reflexo no espelho do banheiro. Uma mulher de 67 anos. Machucada, humilhada, mas com um brilho novo nos olhos. Um brilho de quem estava prestes a virar o jogo. Estou pronta, sussurrei de volta, na segunda-feira seguinte. Enquanto Josimar estava na rua fingindo procurar emprego,
e Donizete dormia depois do almoço, saí de casa pela última vez, como vítima. Dr. Raimundo me esperava no cartório com uma pilha de documentos que representavam minha liberdade. Dona Ivalda, tem certeza absoluta disso? Ele perguntou, me mostrando os papéis que transfeririam todos os meus bens para o nome de Lindalva. Uma vez assinado, não tem volta. Pensei nas marcas roxas que ainda doíam no meu braço esquerdo, no gosto de sangue na boca da última vez que Josimar me empurrou, na humilhação de servir café para a amante do meu marido na minha própria mesa. Peguei a caneta com mãos firmes. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Assinei cada papel com cuidado. A casa onde morávamos há 20 anos, os 2 terrenos que herdara da minha família, a conta poupança conjunta que eu alimentava com minha aposentadoria há décadas, tudo passou para Lindalva naquele momento. Ela ficaria responsável por executar minha vingança quando chegasse a hora. E a carta? Perguntei. Dr. Raimundo me entregou um envelope lacrado, com todas as instruções legais para despejo, mais as cópias das provas que reunimos. Sua irmã vai entregar pessoalmente quando a senhora me ligar. Voltei para casa com o coração disparado, mas não de medo. Era a ansiedade de quem estava prestes a ver justiça sendo feita. Guardei tudo no lugar de sempre, no fundo do guarda-roupa velho, e retomei minha atuação de senhora submissa na terça-feira. Kellen chegou em casa com uma notícia que fez todos comemorarem. Havia conseguido uma vaga no Lar dos Idosos São Francisco, na zona norte de Teresina. Era mais caro que o anterior, mais distante, mas estava disponível para sexta-feira. Finalmente, Donizete suspirou aliviado. Não aguento mais essa situação. A gente pode levar ela na sexta de manhã. Josimar planejou em voz alta. Resolve tudo de uma vez e fim de papo. Eles falavam sobre mim como se eu não estivesse ali, sentada na mesma sala, ouvindo cada palavra. Era como se eu já tivesse desaparecido das vidas deles, como se fosse apenas uma tarefa a ser cumprida. Dona Ivalda, Kellen se dirigiu a mim, usando aquele tom falsamente carinhoso. A senhora vai precisar de apenas uma mala com o essencial. Hoops simples, produtos de higiene básicos. O asilo fornece o resto. Uma mala pequena, Donizete reforçou. Não vai precisar de muita coisa mesmo. Naquela noite, preparei mala, como eles pediram. Algumas roupas velhas, chinelos gastos, produtos de higiene básicos. Deixei todas as minhas coisas boas no guarda-roupa, as joias que ganhara no casamento, as roupas melhores. Eles iam pensar que eu esquecera, mas na verdade estava deixando propositalmente. Depois de sexta-feira, nada daquilo seria mais problema. Na quarta-feira, Neuza apareceu para ajudar nos preparativos. Chegou de manhã, trazendo o café da padaria, como se fosse a dona da casa. Vi ela medindo os móveis da sala com os olhos, já planejando como reorganizar tudo quando eu saísse. Vai ser tão bom ter mais espaço aqui, ela comentou, passando a mão no sofá, onde eu dormia todas as noites. Esse sofá tá muito velho, né? Na primeira oportunidade a gente troca por um conjunto novo. Josimar riu da cara dela. Pode trocar o que quiser, Neuza. Afinal, vai ser sua casa também. Serve almoço para eles. Ouvi seus planos sobre como seria a vida sem mim. Limpei a louça enquanto faziam projetos para o futuro. E gravei cada palavra no meu celular velho. Na quinta-feira, o dia anterior à minha partida, Donizete fez questão de deixar claro que nossa convivência estava oficialmente terminada. Ivalda, ele disse durante o jantar, quero que saiba que não tenho nenhum arrependimento sobre essa decisão. A gente tentou, mas você ficou impossível de conviver. É melhor para todos. Josimar concordou. A senhora vai estar bem cuidada e a gente vai ter paz aqui em casa. Às vezes as coisas precisam mudar, Kellen acrescentou, fingindo sabedoria. É a vida. Concordei com tudo, como vinha fazendo há meses. Disse que entendia, que também achava melhor assim, que estava até ansiosa para conhecer o novo lar. Eles ficaram visivelmente aliviados com minha postura positiva. Naquela última noite no sofá da sala, fiquei acordada ouvindo os sons da casa que deixaria no dia seguinte. O relógio da parede marcando as horas, o ronco de Donizete, vindo, quarto, os sussurros de Josimar e Kellen, planejando o que fariam com meu espaço.
por volta das 2 da madrugada. Ouvi passos na cozinha. Era Josimar, mexendo na geladeira, provavelmente pegando água. Aproveitei que ele estava sozinho e me levantei do sofá. Filho, chamei baixinho. Ele se virou, segurando um copo d'água surpreso. Demeber acordada? Não consegue dormir, mãe? Queria te fazer uma pergunta. Falei, me aproximando dele. Você realmente não sente nada? Nenhum remorso? Josimar bebeu a água devagar, me olhando por cima do copo. Quando terminou, apoiou as mãos na pia e me encarou. Remorso do quê? De fazer o que é melhor para todo mundo? De bater na sua própria mãe? De me humilhar na frente da família toda? Ele deu de ombros, como se estivéssemos falando sobre o tempo. A senhora que se tornou difícil, eu só reajo quando preciso. E não acha que eu mereço um pouco de respeito, depois de tudo que fiz por você? Josimar riu baixinho, um som que me fez tremer. Mãe, a senhora fez o que qualquer mãe faz. Não foi nenhum favor especial. E agora que não serve mais para nada, pelo menos pode parar de atrapalhar nossa vida. Aquelas palavras foram como um tapa na cara. Meu próprio filho, olhando nos meus olhos, me dizendo que eu não servia mais para nada, que eu só atrapalhava, que tudo que eu havia feito por ele não passava de obrigação. Entendi, falei, minha voz saindo mais calma do que eu esperava. Obrigada pela sinceridade. Voltei para o sofá e deitei, puxando a coberta velha sobre o corpo. Josimar terminou de beber água e voltou para o quarto. Eu fiquei ali, de olhos abertos no escuro, contando os minutos para que chegasse a manhã de sexta-feira, quando o sol nasceu. Me levantei e preparei o café da manhã, como sempre fazia. Josimar e Kellen desceram arrumados, animados, para o dia que se livraria de mim. Donizete apareceu de banho tomado, cheirando ao sabonete barato que usava. Pronta para a sua nova vida? Ele perguntou, com uma ironia que não conseguiu disfarçar. Prontíssima, respondi, servindo café para todos. Mal posso esperar. Às 9 da manhã, carreguei minha mala pequena até o carro velho de Josimar. Ele dirigia. Donizete ia no banco do passageiro, eu no banco de trás, como uma passageira qualquer. Durante todo o trajeto até o asilo, eles conversaram sobre futebol, sobre o calor, sobre qualquer coisa que não fosse o fato de estarem abandonando uma mulher de 67 anos numa instituição. Lar dos Idosos, São Francisco, era um prédio amarelo, descascado, com grades nas janelas e um jardim mal cuidado na frente. Quando estacionamos, senti um aperto no coração, não por tristeza, mas por antecipação do que estava por vir. Chegamos, Josimar anunciou, desligando o carro. Desceram comigo, carregaram minha mala até a recepção, conversaram com a funcionária sobre papelada e mensalidades. Tudo muito civilizado, muito organizado, como se estivessem entregando uma encomenda. Foi na porta do asilo, quando se preparavam para ir embora, que cheguei ao momento que esperara por meses. Donizete, Josimar chamei, fazendo com que se virassem para mim. Tem uma coisinha que vocês precisam saber antes de ir embora. Donizete e Josimar se viraram para mim, com aquela expressão de impaciência que eu conhecia tão bem. Era óbvio que queriam terminar logo com aquela obrigação e voltar para casa para comemorar a liberdade. Que coisinha, Ivalda? Donis perguntou, olhando o relógio como se tivesse compromissos importantes. Respirei fundo, sentindo uma calma que não experimentava há meses. Era chegado o momento que eu sonhara, durante todas aquelas noites dormindo no sofá, durante todos aqueles dias apanhando e sendo humilhada. Durante os últimos 4 meses, comecei, minha voz saindo firme e clara. Eu transferi a casa, os 2 terrenos que herdei da minha família e toda a quantia da nossa conta poupança conjunta para o nome da Lindalva, minha irmã, em Fortaleza. O rosto de Donizete mudou tão rapidamente que quase deu para ver o momento exato em que ele registrou o que eu estava dizendo. Josimar piscou várias vezes, como se não conseguisse processar minhas palavras. Do que você está falando? Donizete perguntou, a voz começando a tremer. Tirei da bolsa um envelope que havia guardado especialmente para aquele momento. Dentro estava uma carta oficial do cartório e do banco,
assinada por Dr. Raimundo, confirmando todas as transferências. Estou falando que a partir de agora vocês terão que se virar sozinhos, respondi, entregando a carta para Donizete, porque eu cortei todos os laços financeiros e legais que nos uniam. Donizete abriu o envelope com mãos trêmulas e começou a ler. Conforme seus olhos percorriam as linhas, sua face foi ficando branca como papel. Josimar tentou arrancar a carta da mão do pai, para ver também. Isso não pode ser verdade, Josimar murmurou, lendo por cima do ombro de Donizete. A senhora não pode ter feito isso. Posso e fiz, respondi, sentindo uma força crescer dentro do meu peito. Vocês têm 30 dias para desocupar a casa. Depois disso, Lindalva vai tomar as providências legais necessárias. Donizete ergueu os olhos da carta, e pela primeira vez, em anos, vi medo no olhar dele. Medo real, pânico, de quem acabara de descobrir que perdeu tudo. Ivalda, você não pode fazer isso conosco. Somos sua família, repeti, uma risada amarga escapando dos meus lábios. Família é o que espanca. Família é o que empurra uma senhora de 67 anos contra a parede. Família é o que traz amante para dentro da própria casa. Josimar começou a gritar, perdendo completamente a compostura. A senhora não tinha esse direito. Essa casa é nossa. E you, Cressy Alley. Era nossa, corrigi, mantendo a voz calma, apesar da emoção que sentia. Agora, não é mais. E sobre direitos? Vocês perderam qualquer direito quando decidiram me tratar como um lixo descartável. Foi então que tirei da bolsa meu celular velho e o último trunfo que havia guardado para esse momento. E tem mais uma coisinha, falei, balançando o aparelho na frente deles. Eu gravei várias das nossas conversas dos últimos meses, cada agressão, cada humilhação, cada palavra cruel que vocês me dirigiram. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Donizete estava pálido como um fantasma. Josimar tremia de raiva e desespero. Alguns idosos que passavam pela entrada do asilo pararam para observar a cena, percebendo que algo importante estava acontecendo. Ontem à noite, por exemplo, continuei, apertando o play no celular. A voz de Josimar ecoou clara como cristal. Mãe, a senhora fez o que qualquer mãe faz. Não foi nenhum favor especial? E agora que não serve mais para nada, pelo menos pode parar de atrapalhar nossa vida. Josimar empalideceu ao ouvir suas próprias palavras. A senhora me gravou? Gravei esta e muitas outras conversas. Tenho também fotos de todos os hematomas que vocês me causaram, documentação médica das lesões, depoimentos de vizinhos que presenciaram algumas situações. Donizete tentou uma última cartada, usando o tom manipulador, que sempre funcionara. Comigo antes. Ivalda, vamos conversar em casa. Podemos resolver isso de outro jeito. Você sabe que te amamos, que só queremos o melhor para você. Queriam o melhor para mim? Perguntei, minha voz ganhando um tom que eles nunca tinham ouvido antes. Bater, humilhar, trazer amante para casa, me colocar para dormir no sofá, tudo isso era o melhor para mim. A senhora está sendo dramática, Josimar tentou, mas sua voz saía fraca, sem convicção. Dramática? Repeti, sentindo anos de dor se transformando em força. Vocês querem ver drama de verdade? Dr. Raimundo, meu advogado, tá com cópias de tudo. Se vocês tentarem qualquer coisa contra mim ou contra Lindalva, ele vai direto para a delegacia especializada em crimes contra idosos. A palavra delegacia fez os dois recuarem fisicamente. Donizete largou a carta no chão, as mãos tremendo. Visivelmente, você nos traiu. Ele conseguiu dizer, a voz saindo como um sussurro. Eu me protegi, respondi, erguendo a cabeça com dignidade. Me protegi de duas pessoas que transformaram minha vida num inferno e ainda queriam que eu fosse grata por isso. Josimar tentou avançar em minha direção, provavelmente para me agarrar como sempre fazia, mas uma funcionária do asilo que havia percebido a tensão se aproximou. Tá tudo bem, Dona Ivalda? Ela perguntou, colocando-se entre mim e meu filho. Tá tudo perfeito, respondi, sorrindo pela primeira vez em meses. Estes senhores já estavam indo embora. Mas mãe, Josimar tentou uma última vez.
sua voz agora carregada de desespero. A gente pode conversar? Pode mudar? A senhora não pode fazer isso conosco. Olhei para aquele homem de 35 anos, meu filho, que agora chorava como uma criança, porque descobrira que suas ações tinham consequências. Olhei para Donizete, o homem com quem dividi 42 anos da minha vida, que agora me encarava como se eu fosse uma estranha perigosa. Pauramada, repeti, sentindo uma serenidade profunda tomar conta de mim. Onde estava essa capacidade de mudança quando me empurravam contra a parede? Onde estava quando me faziam dormir no sofá? Onde estava quando decidiram que eu não servia mais para nada? Peguei minha bolsa e me virei para entrar no asilo. Mas antes de dar o primeiro passo, me virei uma última vez para eles. Quem espanca e humilha não merece herança nenhuma, falei, minha voz ecoando na entrada do prédio. Vocês me ensinaram que família não é sangue, é respeito, e vocês perderam meu respeito há muito tempo. Caminhei em direção à porta do asilo, sentindo-me mais leve do que havia me sentido em anos. Atrás de mim, ouvia Josimar gritando meu nome, Donizete tentando me chamar de volta, mas não olhei para trás, nem uma única vez. Dentro do asilo, a funcionária me acompanhou até meu quarto. Era pequeno, mas limpo, com uma janela que dava para um jardim, onde outros idosos conversavam tranquilamente na sombra das árvores. A senhora fez a coisa certa, ela me disse, ajudando a organizar a minha mala pequena. Vi muitos casos parecidos. A senhora foi muito corajosa naquela noite, deitada numa cama de solteiro, mas que era só minha. Liguei para Lindalva. Ela atendeu no primeiro toque. Ivalda, como foi? Foi perfeito, irmã. Eles ficaram desesperados quando descobriram que perderam tudo. E você, como está se sentindo? Olhei pela janela do meu quarto, vendo as luzes da cidade onde havia nascido. E, pela primeira vez em meses, não sentia medo de ninguém. Não tinha que andar na ponta dos pés. Não tinha que servir ninguém que me tratasse mal. Não tinha que dormir no sofá porque incomodava alguém. Estou em paz, respondi, e era verdade. Finalmente estou em paz. 3 semanas depois, recebi uma ligação de Dr. Raimundo, informando que Donizete e Josimar haviam tentado contestar a transferência dos bens, mas sem sucesso. Tudo havia sido feito dentro da lei. Eles teriam que sair da casa e se virar sozinhos, como sempre deveriam ter feito. Também soube, através dos vizinhos que me visitavam no asilo, que Neuza havia sumido assim que descobriu que não haveria casa nem dinheiro. Donizete estava morando num quartinho alugado, e Josimar havia finalmente arrumado um emprego, não por escolha, mas por necessidade. Hoje, 2 meses depois daquele dia na porta do asilo, acordo todas as manhãs, sabendo que ninguém vai me empurrar, me humilhar, ou me fazer sentir que não tenho valor. Fiz amizades aqui, participo das atividades, leio os livros que sempre quis ler, mas nunca tive tempo. Às vezes eles ainda me ligam. Josimar chora ao telefone e pede perdão, promete que mudou. Donizete tenta usar a velha manipulação emocional, falando sobre os anos que passamos juntos. Eu escuto educadamente e quando terminam de falar, respondo sempre a mesma coisa. Eu perdoo vocês, mas perdoar não significa esquecer, e não significa voltar atrás. Depois desligo o telefone e volto para minha vida nova, minha vida em paz. Eles esqueceram que por trás da mulher silenciosa que eu me tornei, existia a mesma pessoa que criou um filho sozinha, que trabalhou 40 anos como professora, que aguentou pancada, mas nunca perdeu a dignidade. Eles esqueceram quem eu era, mas eu nunca esqueci.